Olá, graça e paz. Nesse vídeo, vamos falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, que compreendem os 4 primeiros selos, descritos em Apocalipse 6, versículos 1 a 8, como se vê. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, mas não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e vi um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com a espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Na abertura do primeiro selo, João descreve, eu vi um cavalo branco. A Bíblia tem 3 linguagens, a literal, a simbólica e a figurada. O livro do Apocalipse é muito rico em simbologia. O cavalo branco simboliza falsa paz e vai abranger os 3 anos e meio iniciais da grande tribulação, quando vai prevalecer aqui na terra uma falsa paz. 1 aos Tessalonicenses 5:3. O personagem sobre o cavalo branco é o anticristo. O arco fala do alcance do seu governo e a coroa fala de seu triunfo provisório. É de bom vitre destacarmos que o cavalo branco do capítulo 6 nada tem a ver com o cavalo branco de Apocalipse capítulo 19. No cavalo branco, Apocalipse 6, o personagem é o anticristo. No capítulo 19, o personagem é o Senhor Jesus. No capítulo 6, o personagem é falso. No capítulo 19, ele é fiel e verdadeiro. No capítulo 6, o personagem promove uma falsa paz. No capítulo 19, ele promove uma paz verdadeira. No capítulo 6, o personagem não tem nome. No capítulo 19, o seu nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No capítulo 6, o personagem tem uma coroa. No capítulo 19, ele tem coroas e diademas. No capítulo 6, o personagem vem com arco. No capítulo 19, ele vem com cetro de ferro para julgar as nações. No capítulo 6, o personagem vem acompanhado de 3 cavaleiros do mal. No capítulo 19, ele vem acompanhado dos exércitos do céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho fino, branco e puro. Na abertura do segundo selo aparece um cavalo vermelho que simboliza a guerra, retratando a quebra do acordo feito pelo anticristo com os judeus, Daniel 9:27, e a perseguição que ele vai desenvolver contra o remanescente de Israel. A Bíblia diz que o anticristo vai tirar a paz da terra e os homens vão se matar uns aos outros. Escute, ao longo da história, a humanidade está salpicada de sangue por conta das guerras vivenciadas. Na Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 e 1918, morreram 9.718.000 pessoas. Na Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 1945, morreram 51.238.000 pessoas. Na guerra entre Vietnã do Norte e Estados Unidos, que ocorreu entre 1959 a 1975, morreram 58.000 soldados americanos. Na guerra entre Irã e Iraque, que ocorreu entre 1980 a 1988, morreram 1 milhão de pessoas. Na guerra da Bósnia, que ocorreu entre 1992 a 1995, morreram 200.000 pessoas. Na guerra da Síria, que iniciou-se em 2011 e ainda não teve um ponto final, já morreram mais de 600.000 pessoas. Na guerra da Ucrânia, que iniciou-se em 24 de fevereiro de 2022, já morreram mais de 700.000 pessoas. Na guerra entre Israel e o Hamas, que iniciou-se em 7 de outubro de 2023, morreram 1.450 judeus e mais de 34.000 palestinos. Mas agora é bom que nós saibamos
que mesmo com todos esses episódios tristes de guerras, haviam bolhas de segurança no passado e algumas zonas de segurança nos dias atuais. Porém, nesse contexto apocalíptico aqui, a paz será tirada da terra em caráter global. Haverá um clima de cisânia, um clima de confusão e, portanto, haverá uma convulsão social. Nós teremos aqui na terra conflitos tribais, conflitos étnicos, atentados terroristas de larga escala, desinteligência familiar, guerras acontecendo aqui nos quatro cantos da terra. Na abertura do terceiro selo aparece um cavalo preto que simboliza fome. Como vimos agora mesmo, na abertura do segundo selo, o cavalo vermelho simboliza guerra e, portanto, num período de conflito, de caos, de guerras, a produção de alimentos vai diminuir, consequentemente também a sua distribuição, o que vai fazer com que o caos se instaure na terra. Portanto, haverá fome. Escute, a balança fala de racionamento de alimentação. Nos dias de João, o escritor do Apocalipse, o denário correspondia a um dia de trabalho. Era o suficiente para se comprar de 5 a 6 medidas de trigo. E era o suficiente para se comprar de 7 a 8 medidas de cevada, que era o alimento mais comum entre os pobres. Porém, numa época de carência, numa época de dificuldades, numa época de privações, como este cenário apocalíptico, nos diz a Bíblia que uma medida de trigo custará 1 denário. 3 medidas de cevada custará também 1 denário. Agora, o que é interessante é que a Bíblia diz, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que são itens caros, destinados à elite da época, que não vai sofrer privações. Na abertura do quarto selo, aparece um cavalo amarelo que simboliza morte. Diz a Bíblia que a morte virá montada sobre ele e o inferno o seguirá. A Bíblia diz que 1/4 da população da terra vai morrer, e isto por 4 fatores. O primeiro, pela espada. Como nós já vimos, haverá um período de caos total, convulsão social, conflitos étnicos, tribais, desinteligência familiar, violência rural, violência urbana, atentados terroristas, conflitos entre as nações. Ninguém vai falar um idioma próprio. As pessoas estarão conflitando, digladiando-se. Em segundo lugar, esta mortandade dar-se-á por conta da fome. Como nós já vimos, a fome vai estar instaurada nos 4 cantos da terra. A FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, informa-nos que morre no mundo em média por dia vitimados pela fome 35 mil pessoas. Mas neste período apocalíptico, a fome vai reinar de maneira absoluta. A miséria vai prevalecer entre as pessoas. Em terceiro lugar, por conta de pestes. A humanidade vivenciou inúmeras pestes, como a peste negra, que rompeu entre 1347 a 1353, matando 70 milhões de pessoas. A gripe espanhola, que sacudiu o mundo entre 1918 a 1920, matando 50 milhões de pessoas. A AIDS, que surgiu há 44 anos e já matou 35 milhões de pessoas. O Ebola, que surgiu na África Ocidental e já matou mais de 100 mil pessoas. E é óbvio, a Covid-19, que teve o primeiro caso oficial no dia 31 de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China, e já matou 15 milhões de pessoas. E por último, por conta de feras, que terão seus habitats invadidos pelos homens no momento de angústia reinante na terra. E estes animais bravios vão atacar as pessoas e muitas serão mortas. Os 4 cavaleiros do Apocalipse sinalizam para a sua aparição.